civilização que se mostra incapaz de resolver os problemas que seu funcionamento provoca é uma civilização decadente. Uma civilização que opta por fechar os olhos para os seus problemas é uma civilização doente. Uma civilização que se esquiva diante de seus princípios é uma civilização moribunda. Aimé Césaire, Discurso sobre o Colonialismo. Vou ler um trecho para vocês de uma socióloga que tentou, de alguma maneira, que fez uma pesquisa e tenta dialogar, inclusive, com professores e com educadores sobre isso. Então, eu peguei só um trecho, não peguei o texto todo. Assim, é óbvio que, para formar leitores, é fundamental ter contato com livros, com produções escritas diversas, experimentar múltiplas situações que envolvam a leitura, conhecer diferentes gêneros de textos, ler sobre muitos temas a partir de variedades e perspectivas. O mesmo vale para a escrita. O conceito de letramento supõe, portanto, uma dimensão política. Afinal, se não há neutralidade nas práticas de ensino, ao decidir o que ensinar e como atuar nesse processo, poderemos nos comprometer com a legitimação ou com a transformação de nossos currículos, dos livros didáticos, do que constitui e como são organizadas nossas escolas, bibliotecas e museus. Em síntese, é preciso implementar outras perspectivas, construir novas formas de olhar, de entender e de significar as nossas histórias e nossas identidades. Eu acho que tem uma coisa no que a Neide Almeida traz, que é como que a gente olha para esse nosso currículo, né? Como que, no caso da escola, como que a gente consegue olhar para o currículo, como que a gente consegue olhar para os nossos livros didáticos, consegue organizar um material que a gente tem, né? Tudo que a gente tem ali como um aparato de educação, e como que a gente consegue transformar esse material, como que a gente consegue transformar o nosso olhar e a nossa forma de conduzir esses materiais e, obviamente, poder também construir outros materiais. Eu tenho ouvido bastante essa coisa de ser letrado, né, de ter letramento racial. E eu achei isso interessante e importante da gente trazer, porque eu acho que todos somos letrados racialmente, né? Quando no começo eu digo, olha, nós temos uma educação que é racista e, ao mesmo tempo, uma educação que nega a possibilidade de sermos o que somos, racistas, né? Que nega essa educação que ela mesma nos dá. Então, um letramento racial a gente tem, porque a gente tem um aprendizado sobre quem é o outro, sobre quem é a pessoa negra, sobre quem é a pessoa indígena, sobre quem é a pessoa chinesa, né? Pensando nisso nos últimos tempos, a gente tem um letramento, a gente tem um aprendizado sobre quem é o outro. A questão é, a partir de quais perspectivas nós fomos ensinados? A partir de quais perspectivas esse letramento foi construído no nosso imaginário, na nossa cabeça, em quem somos, né? Então, acho que quando a gente pensa nessa coisa da questão antirracista, e sobretudo nas questões raciais, no que diz respeito à pessoa negra no Brasil, é importante a gente olhar e pensar sobre quais perspectivas foi se dando a nossa ideia sobre essa outra pessoa, sobre quem é essa população negra, né? Quais são os imaginários que nos atravessam cotidianamente sobre essa população, né? Quais são os imaginários, quais são os estereótipos? Eu trouxe um mapa que é um pouco melhor do que o outro que eu encontrei, que está uma definição melhor, porque eu trouxe esse mapa aqui,
que vai dar uma ideia para a gente de onde as pessoas foram retiradas e para onde elas foram levadas. Então, ó, aqui é a África Central, onde eu estou mexendo com o mapa, com o mouse. É a África Central. E a maior parte desses africanos que foram sequestrados nessa região aqui, eles foram trazidos aqui para o Sudeste brasileiro. Então, eles foram trazidos para o Rio de Janeiro, foram trazidos para São Paulo, Minas Gerais, sobretudo na primeira parte, e também foram levados para o Nordeste, para o Norte, mas sobretudo na primeira parte, né, nos primeiros séculos da escravização, né, do tráfico, que durou mais de 300 anos, é importante a gente lembrar disso, retiradas dessa região, né, e aí trazidas para o Brasil inteiro, mas nessa região, durante todo o período, e também mais no último século, as pessoas que chegavam aqui no Sudeste, normalmente eram pessoas advindas, né, da região central do continente africano. Ao dizer isso, eu estou falando o quê? Que a cultura do Sudeste, ela está muito ligada às culturas inúmeras e diversas dos povos da África Central, dos povos bantus. E isso vai se desdobrar quando a gente pensa nas festas, quando a gente pensa nas palavras, né? Quando a gente olha para o nosso português e vai encontrar ali inúmeras palavras que a gente sabe que são palavras de origem africana, elas são palavras que estão ligadas a um universo cultural banto, né? Aqui em São Paulo, quando a gente pensa em angu, né? Se a gente pensa em bunda, são palavras que vêm do quimbundo, são palavras que vêm de origens banto. Quando a gente olha para o catolicismo popular, quando a gente olha para o catolicismo negro, a gente está pensando em cultura banto. Por exemplo, o culto a Nossa Senhora do Rosário, o culto a São Benedito, né? Isso tem a ver com a história dos bantos na região sudeste. Isso tem a ver com a experiência de povos vindo de Moçambique, vindos de Angola, vindos do Congo, né? Estou falando os nomes só para a gente conseguir também visualizar nesse repertório o que eu estou chamando de banto, né? O que a gente está chamando de cultura banto. Quando a gente olha para Minas Gerais, por exemplo, e vamos nos deparar com o Congado, com os Moçambiques, né, com as folias de reis, quando a gente olha também aqui para São Paulo, com o culto, a crença, a fé em Nossa Senhora do Rosário. A gente está falando de uma cultura que foi se formando, se construindo na cidade de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e que depois vão ter inúmeras misturas, a partir do quê? A partir de povos de outras regiões do continente africano que vão ser trazidos para cá. E aí, a gente pensar na cultura ou nas culturas que vão se formando no Brasil, ela está muito, muito, muito ligada a essas referências. Então, quando esse mapa, por exemplo, que vai mostrar para a gente, foram mais ou menos 142 mil pessoas, 1.000 africanos, que foram levados para o Pará, que foram levados para a Amazônia, para essa região, a gente olhar para esse mapa e pensar de onde essas pessoas foram retiradas, nos dá também um pouco de indícios de culturas, e culturas que se ressignificam aqui, e culturas que têm origem a partir não só do país, né, da ideia de país que a gente tem, mas, sobretudo, da ideia de povo, de grupos, que a gente pode chamar de grupos étnicos, que cada um desses grupos tem a sua própria língua, tem a sua própria religiosidade, tem a sua própria cultura, a sua própria organização política, a sua própria organização de trabalho, né? Então, nós estamos falando de povos que são muito diferentes entre si, e que essas diferenças elas foram apagadas,
né? Falar disso depois da gente retomar ali na nossa memória o que nós ouvimos sobre África ao longo da vida, na escola, o que nós ouvimos sobre escravidão, falar isso, pensar sobre essas coisas e apresentar essas coisas para os nossos alunos é também fugir, sair dessa dinâmica de homogeneização do continente africano, de homogeneização da população negra, de achar que o continente africano é algo homogêneo, é tudo igual, ou que nem era um continente, né? Fazem poucos anos que a gente olha para aquele lugar e consegue se referir a ele como continente, né? Era comum a gente achar que a África era um país, porque nós fomos ensinados assim também, né? E retirar essa diversidade, retirar essa possibilidade de reflexão sobre essas inúmeras diferenças é também silenciar, é também apagar ou tentar apagar todas as referências históricas e culturais que nós temos de um continente, de uma parte desse continente e de uma parte muito diversa, né? E pensar também na agência dessas pessoas aqui. Estando na experiência no Brasil e na experiência como escravizado e com pessoas que eram de povos distintos aos seus, essas pessoas também vão ressignificando, vão reconstruindo coisas novas e encontrando o outro, porque encontra, sei lá, um Macua que vive aqui em Moçambique, encontra um Bakongo que vive ou na Angola ou na República Democrática do Congo. E aí vão os dois para a Amazônia e encontra um grupo e um povo indígena, né? Encontra na relação, encontra no cotidiano, encontra no dia a dia. É lógico que a gente tem uma nova coisa acontecendo, uma nova cultura se estabelecendo e se organizando. Então, pensar nesses trâmites, né, nesses trânsitos, é também a gente conseguir ir refazendo e reconstruindo o nosso imaginário também sobre a escravidão, não só por essa ótica de que a pessoa foi oprimida e ponto, que ele era encerrar. Eu tenho usado muito essa palavra porque eu acho que ela cabe em muitos contextos. Eu acho que o racismo, de alguma maneira, e essa dinâmica na qual nós fomos formados, elas encerram as pessoas. E encerraram esses indivíduos, né, esses indivíduos que foram trazidos, no nosso caso, para o Brasil, em escravos. A todo momento, quando a gente vai falar sobre essas diferenças e dessas heranças culturais, nós estamos dizendo o seguinte: a diferença que eu falei lá atrás, né? Então, vamos pensar qual é ou quais são as diferenças entre esses modelos de escravidão. Eu acho que uma diferença muito central e muito importante da gente pensar é que nenhum outro modelo tentou desumanizar a pessoa escravizada. Quando a gente vai estudar os modelos e as formas de escravidão e tal, aquela pessoa, ela está numa condição de escravizada, mas ela tem ali o reconhecimento do outro, que ele é um indivíduo, que ele é um ser humano. Quando esse modelo de escravidão tenta objetificar, colocar essa pessoa escravizada no lugar de uma propriedade, ponto, e vai tentando retirar dela todos os elementos que nós entendemos que é o que nos permite ou que nos forma enquanto ser humano, é uma tentativa de desumanização. E aí, quando a gente volta para essa cultura, quando a gente volta para a história e vai buscando ali alguns detalhes e vai buscando ali alguns elementos, a gente percebe que a resposta da desumanização foi humanidade. Então, esses indivíduos, esses homens, mulheres, crianças e essas pessoas que foram colocadas na condição de escravizadas, ao serem desumanizadas, elas responderam com humanidade o tempo inteiro, das mais diversas formas, né? E pensar nesse fluxo, e pensar nessa coisa de onde foram retiradas, para onde foram levadas, isso, e depois olhar para esses estados
e refletir sobre as culturas afro-brasileiras que existem ali é encontrar essa humanidade, é encontrar essas resistências. Tudo bem? Ok? Estamos juntos no raciocínio? Pernambuco, Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi o porto que mais recebeu africanos na condição de escravizado em toda a América. O Brasil foi o país que mais recebeu africanos na condição de escravizado. Eu trouxe esse aqui da Argentina, só para vocês terem uma ideia de diferença de números, né? Olha quantos eu já mostrei, pensando nos nossos estados, né? Amazônia, Pernambuco, Salvador, Bahia e Rio de Janeiro, e olha o número de pessoas que foram para a Argentina, para Montevidéu, Uruguai. O Brasil foi o país que mais recebeu africanos na condição de escravizado durante esses 300 anos. Para vocês terem uma ideia, durante os 300 anos, a Europa levou, né, tirou do continente africano e levou para a própria Europa 10.500 e, sei lá, 50 pessoas. Nesse mesmo período, o Brasil recebeu 5.535.118 pessoas. É uma diferença muito, muito grande. E isso tem um impacto muito, muito grande na nossa cultura. Tem um impacto muito grande em como o Brasil se organizou a partir da mão de obra escravizada, como ele nasceu e se construiu enquanto Brasil, considerando que o que a gente chama de Brasil é algo que foi construído na colonização, né? Os povos originários cuidavam disso aqui muito melhor. Então, isso que a gente entende como Brasil é algo que foi totalmente construído a partir da mão de obra de pessoas escravizadas, né? E o que eu estou chamando de totalmente? Eu estou chamando de totalmente essas bases, seja o tempo que a população indígena foi escravizada, ou seja, o tempo e o período que a população negra, a população africana e a população nascida no Brasil foi escravizada. As bases para o que a gente conhece hoje está totalmente alicerçada na mão de obra da escravidão, né? Isso é muito importante a gente pensar. Eu já falei um pouco sobre de onde as pessoas foram retiradas, então aquele mapa vai mostrando um pouco para a gente, mas vou falar um pouco dos países. O tráfico de escravizado percorria toda a costa oeste da África, passando por Cabo Verde, Congo, Quiloa e Zimbábue, que fica ali nessa região, Cabo Verde que fica aqui para cima, e Zimbábue que fica aqui já perto de Moçambique, né? Então ele está falando de toda essa região. Eles foram divididos em 3 grupos, chamados de sudaneses, guineanos, sudaneses, muçulmanos e bantus. Tais divisões dialogam com determinadas regiões do continente e tinham destinos e características no desenrolar do comércio. O que isso quer dizer? Essa justificativa de que os africanos eram selvagens, que eles iam ser escravizados por serem incivilizados, que tudo que nós dissemos aqui, além dela não ser real e ser absurda, tem uma outra justificativa que nos parece mais palpável e que faz mais sentido para essa dinâmica do tráfico, que é os conhecimentos desses africanos, as habilidades dessas pessoas. Então, quando o Brasil, a economia do Brasil girava em torno da mineração, por exemplo, as pessoas que eram trazidas para cá eram pessoas trazidas da costa da mina, da costa do ouro, pessoas que tinham total conhecimento e habilidade no manuseio e no trabalho com o ouro. E isso é muito importante a gente pensar, porque tira também completamente esses indivíduos desse lugar quase que paternalista, né? A igreja, o Lucas falou sobre as justificativas da igreja, a igreja vai defender que eles eram incivilizados e que, além de filhos de Cã, né, que nós vamos chegar nisso, mas que seria bom a escravidão para esses povos, porque eles poderiam ser civilizados, cristianizados e coisas desse tipo.
Então, o que a gente consegue olhar, o que a gente consegue perceber, olhando para documentos, etc., é que essas pessoas tinham muitos e muitos conhecimentos que estão ligados à tecnologia, na verdade, mas a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente. Em números, os bantus foram os povos que mais foram trazidos para o Brasil na condição de escravizados, foram divididos em 2 subgrupos, Angola-congoleses, né, Angola-Congo, e Moçambiques. A origens desses grupos estavam ligados ao que hoje representa Angola, o Zaire e Moçambique, países localizados ao centro-sul do continente africano, eram enviados, sobretudo, para estados como Maranhão, Pará, Alagoas, Rio de Janeiro e São Paulo. Os guineanos, sudaneses, muçulmanos, dividiam-se em 4 subgrupos: fulas, mandingas, haussá e tapas. Isso também nos dá indícios, nos diz coisas sobre, lá na frente, quando começam as revoltas, né, no século XIX, quando a gente está pensando as revoltas que aconteceram, sobretudo na Bahia, nós vamos encontrar um protagonismo muito grande de pessoas desses grupos, dos mandingas, dos haussás, dos tapas, dos fulas, dos africanos que eram islamizados. Eu gostaria de fazer um pedido, gostaria que a gente conseguisse fazer uma leitura dessa imagem. O que chama a atenção de vocês nessa imagem? Parece que a moça que está sentada tem mais dinheiro do que a que está de pé. E por que você acha isso, Pri? Porque ela tem sapatos. Ela tem sapatos. Eu também vejo uma mulher bem poderosa. E eu também vejo que a Pri viu, uma mulher poderosa, acho que bem vestida. E apesar da outra estar mais descalça, eu não sei, eu não vejo um sofrimento, eu vejo uma paz, assim. Uma tem mais dinheiro e outra menos, mas não vejo um sofrimento. Eu ia falar a mesma coisa também, que eu vi o sapato, e uma coisa que está me pegando é um olhar que uma tem para a outra, sabe? A forma que estão se olhando ali. O que me chamou a atenção é que atrás da que está sentada parece que tem uma caixa, e elas estão numa estrada. Então, não sei, eu vejo uma conexão entre as duas, mas não consigo entender bem. É um baú aberto que está atrás da segunda, da que está sentada, mas eu vejo uma conexão, mas não consigo entender qual conexão. Parece uma troca mesmo, parece que a que está com um bebê, que a que está com coisas, que ela vai passar alguma coisa para ela e ela vai passar alguma outra coisa para que está com o bebê, tipo, meio como se fosse um compra e venda. Parece que tem uns objetos ali fora do baú, né? Parece um pente, não consigo identificar os outros. Mas é como se fosse essa relação de troca, né? Alguma informação, vocês lembram de alguma coisa sobre a questão de estar descalço? Os escravizados não tinham sapatos, né? Não tinham acesso a essa parte da vestimenta. Então, eu penso o seguinte, considerando o cenário, considerando as vestimentas e o ano, né? Essa gravura eu coloquei o ano, mas se não tivesse ali o ano, o autor, acho que são 2 elementos que nos afirmam que essa imagem, ela foi pintada, ela foi construída no período da escravidão, né? Então, tanto o nome do autor, o Rugendas, e a data. Na verdade, eu coloquei a data que ele existiu, né? Não a data que ele pintou. Mas existem outros elementos que vão construindo esse cenário e nos dando indícios de que essa pintura foi retratada no período da escravidão. Então, o nome, a data, o cenário em si, as vestimentas delas, né? E o fato de uma delas, né, a pessoa que está em pé, estar descalço.
Acho que são elementos que nos diz que ela é uma pessoa escravizada. O outro elemento que nos diz que a segunda mulher, que a mulher que está sentada não é uma pessoa escravizada, é uma mulher livre, é o fato dela estar de sapato. Sim? Para mim, sim. Sim, mas as duas são negras, né? Sim. E essa é uma informação Tá de importante. brinco também, eu acho que, ó, tá de brinco, tá... Sei, ela tá arrumada. Uhum. Acho que essa é uma informação importante, assim, para a gente. Renata, Oi? você falou que a que está sentada não está escravizada? Não. As pessoas escravizadas não só não tinham acesso, como muito bem disse a Alessandra, mas elas não podiam usar sapato. Era uma regra. O sapato é um sinônimo de liberdade. Naquele momento. Né? Entendi. Então, esse é um indício que isso é o que me faz afirmar que a pessoa que está sentada, que a mulher que está sentada, não está na condição de escravizada. E aí vamos juntando as informações com os elementos que vocês trouxeram. Ó, tem um baú atrás dela, tem um pente, tem algumas coisas aqui. E esses elementos me fazem acreditar que essa mulher é o que a gente já ouviu dizer, só que ela não está vendendo comida, que eram as quitandeiras. E que a mulher que está na condição de escravizada, que está com uma cesta na cabeça, é uma escravizada de ganho. Então, elas estão, como vocês disseram, na beira da estrada, elas estão vendendo coisas. Só que uma está na condição de escravizada e a outra não. Agora, tem um motivo pelo qual eu escolhi essa imagem. Considerando tudo o que nós já falamos aqui sobre desconstrução e o que nós falamos também sobre o que já ouvimos do porquê os africanos foram escravizados. Vocês conseguem me dizer alguma coisa sobre isso? Nessa imagem, vou ser mais precisa, nesta imagem está muito explícito umas das ideias, do imaginário, né, de coisas que circulam no nosso imaginário sobre o porquê os africanos foram escravizados. Tem a ver com cesto na cabeça? Cesto na cabeça, quem mais? A justificativa dos próprios africanos escravizarem outros africanos, né? Mais alguma? Estou com a ideia do bebê, mas não sei, acho que uma ideia muito ruim, né? Eu pensei nisso, numa capacidade de sobreposição de trabalho, né? Uhum. Gente, e esse braço musculoso? É exatamente isso que eu ia falar. Eu ia falar da força. A moça que está com o bebê nas costas, ela está com um braço muito musculoso. É absurdo, né? Essa ideia de que os africanos foram escravizados porque eles eram mais fortes, e o quanto nós vamos encontrar, sobretudo imagens do Rugendas, do Debré também, mas do Rugendas tem muito essa coisa dessa pessoa super forte, super musculosa, né? E que quando a gente compara com fotografias, por exemplo, datada do século XIX, enfim, quando a gente compara com o mundo real, a não ser que as pessoas se preparem para ter esse corpo, elas não têm esse corpo, né? As mulheres não têm esse corpo forte. A ideia da força, a ideia de que se pode ser escravizado porque você é mais forte, ela está muito presente nessa imagem. E em tantas outras que vão retratar o trabalho do escravizado. O nosso imaginário, ele foi construído, né? Não foi do à toa que a gente, em algum momento, pensou que os escravizados vieram porque eles foram escolhidos porque eles eram mais fortes, né? Teve uma construção. Exatamente. E aí, no caso das mulheres, a gente vive as consequências desse imaginário até os dias de hoje, né? Seja na ideia da mulher negra guerreira que aguenta todos os tipos de adversidades, ou seja, em coisas muito práticas e de saúde, por exemplo, das mulheres negras receberem menos anestesia que as mulheres brancas, né, em situações de cirurgias e etc. Das mulheres negras receberem menos atenção no momento de parto, das mulheres negras morrerem 4 vezes mais nos partos do que as mulheres brancas. Esse tratamento, essa ideia do negro como mais forte, continua presente no nosso cotidiano.
Não é à toa que a gente encontra em lugares que dificilmente encontraríamos pessoas negras, nós encontramos seguranças negros. E acho que é legal a gente pensar, eu trouxe essas imagens, eu vou mostrar outras, nós vamos pensar em outras, não é no lugar de dizer, olha, então, já que somos educadores, não vamos mais, somos educadores antirracistas, né, considerando a nossa conversa do início, não vamos mais mostrar o Rugendas, não vamos mais mostrar o Debré, não vamos mais trabalhar com essas referências. Não é nesse lugar, é o lugar da gente conseguir problematizar, da gente conseguir olhar, da gente conseguir entender exatamente o que a gente está fazendo aqui. Nossa, isso é isso, né? Não é à toa que isso está no nosso imaginário, não é à toa que a gente pensa sobre isso, né? Então, o quanto que esses recursos que a gente encontrava no livro didático, que a Malu vai dizer, nossa, quando eu estudei isso na escola, eu me sentia muito mal, né? As coisas traziam de um jeito que eram apresentadas de um jeito que eu me sentia muito mal, eu também disse isso para vocês, e eram essas imagens que eram usadas, e que muitas vezes ainda são usadas para falar sobre escravidão. E aí, como se diz, como se trata desse assunto, como que a gente conduz, ou como que é conduzido esse assunto no ambiente escolar, né? Essa imagem também tem aspectos de coisas que foram construídas nesse imaginário do porquê os africanos foram escravizados. Mas eu gostaria que a gente lesse a imagem novamente, assim como fizemos na outra. O que está acontecendo? O que a gente vê nessa imagem do Debré? Castigo, punição e submissão também, né? Pelo olhar das pessoas atrás e até dos guardas atrás. Uhum. É o capitão do mato, né? Isso. Acho que pelo contexto, né, uma pouca problematização na própria imagem, né? Tem uma certa atenuação aí, apesar de ser uma cena de tortura. Onde está acontecendo essa cena? Uma praça, não sei. Uma praça. Uma praça pública. Uma praça. Uma praça pública. Qual é a ideia da praça pública? Castigo exemplar. Castigo exemplar, muito bem. Vamos olhar para esse castigo? Então, numa praça pública, as outras pessoas olhando justamente nessa ideia do castigo exemplar, né? Porque são pessoas negras que estão aqui, Então, são pessoas negras que estão olhando e, com certeza, tem essa dinâmica do castigo. Quando a gente olha para esses homens, a gente consegue imaginar o que aconteceu, o que será que eles fizeram, digamos assim, para estarem nessa condição, considerando a lógica daquele momento e desse sistema? Parece que são escravos fugidos, né? E que esses outros estão esperando para tomar o castigo. Uhum. Esses que estão aqui nesse canto de cá. Nesse canto aqui, né? Né? Que esses e os no chão são os que já tomaram, né? Já foram castigados. Agora, vocês trouxeram uma questão importante. O capitão do mato. Quem é essa pessoa aqui, Será que a gente consegue fazer uma leitura de quem é esse indivíduo? Sei lá, pensar coisas, né? Não dá para a gente afirmar. Ele parece também ser um escravo, porque ele está com a corrente no pé. E também está descalço, levando nessa lógica que eu aprendi hoje dos pés descalços. Perfeito. Ele também é um escravizado, provavelmente, né? Por conta dessa coisa dos pés, né? De estar descalço. Eu vou exigir muito de vocês, se eu pedir para vocês tentarem encontrar a expressão do rosto dele nessa imagem, porque é isso, né? O computador muda tudo. Mas será que a gente consegue imaginar, olhar para o rosto dele e encontrar uma expressão? Eu vejo dor na expressão dele, mas tá bem pequenininha aqui para mim. Amargura. Acho que isso que vocês trouxeram fala para a gente, né, ou pode informar a gente sobre um desconforto, né? E estando ele desconfortável... que a imagem dá para perceber, porque parece que ele está fazendo algo meio que contra a vontade, né? Porque ele é negro, ele é escravo também,
E a gente lembra que, né, naquela época tinha, né? Eles colocavam sempre o negro para chicotear o outro, né? Mesmo eles iam assim sofrendo por dentro, chorando por dentro, mas eles tinham que fazer. E essa foto aí, essa imagem expressa isso. Perfeito. E aí é importante que, se essa imagem estiver no nosso livro didático, e se em algum momento a gente for trabalhar essa imagem, que a gente faça essa reflexão, porque é muito comum, se a gente olhar de imediato, a gente acreditar que essa pessoa que está batendo porque quer. Está batendo porque é um traíra, porque é o capitão do mato. Só que não só a expressão do rosto dele, mas também o fato dele estar acorrentado, né, com os pés aqui acorrentado, são indícios de que ele não está fazendo isso porque ele quer ou porque ele, junto, digamos que com os policiais ou coisas desse tipo. Assim como a Priscila, eu fico com a impressão de que eles fugiram, fizeram algo nesse sentido, e que, por isso, eles estão sendo punidos, né? Mas... E aí, né? Oi, pode falar. O que me chamou também a atenção foi a mão dele, né? Como ele tá se apertando ali, sabe? Essa coxa dele, ele tá segurando, ali apertando na mão, apertando essa dor que ele tá sentindo, né? É interessante, eu não tinha pensado na mão dele. Muito bom. Então, ó, nós já encontramos uma coisa, né, que vão dizendo, que é essa coisa de escravizado batendo neles mesmo, os próprios negros batendo neles mesmo, eles mesmos se escravizando, eles mesmos se agredindo, né, nessa perspectiva de que não pode haver conflito entre pessoas negras ou escravizadas, mas que, se há esses conflitos, são indícios de justificativa para o que foi feito. Mas a gente viu que não é essa situação, e acho que é interessante a gente poder discutir e trabalhar isso com os alunos, caso essa imagem apareça. Agora, tem uma outra coisa que também foi usada como justificativa, sobretudo a partir do século XVIII, e que está presente nessa imagem. Foi dito, por exemplo, e que está presente nessa imagem. Tem algo que causa algum tipo de desconforto em vocês? Enfim, nessas pessoas negras que estão em evidência? Tudo. Toda a imagem. Toda a imagem, né? Que perguntinha, a imagem minha. inteira. Mas o fato dele estar nu também me deixou bem, ó. E parece que embaixo, né, na parte de baixo da imagem, tem sangue, né, no que parece ser esse contorno de pedras. E as duas pessoas, né, os dois homens aqui no chão. Até mesmo os homens estão ali amarrados, né? Parecem animais. Esses pés são normais? Não, de novo, a caracterização desumana, assim, né? Primeiro, essa coisa desse corpo que é monstruoso, né? Assim, tudo, você vê, né? Os contornos do corpo de quem está no pelourinho, até os contornos do corpo de quem está chicoteando, é tudo muito, 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 assim, eu quero dizer, estereotipado demais, sabe? Isso causa muito desconforto. E causa desconforto também, mas isso aí é outra reflexão, né? Sobre as testemunhas, né? Que estão ao fundo, né? Que é algo consensuado socialmente, né? Consensuado no coletivo. É que as testemunhas ao fundo, pelo menos essas daqui, ó, que dá para a gente olhar aqui embaixo, olhando aqui embaixo, eu penso que essas testemunhas são pessoas escravizadas também. Então, muita boa vontade, dúvida. Eu não vejo sapato. Né? Com muita boa vontade, considerando a qualidade da imagem, eu não vejo sapato. Então, são pessoas escravizadas também. E aí, essa coisa de que o castigo ele é em praça pública, que ele tem essa função de servir de exemplo,
é nesse sentido, dessas pessoas verem, dizerem e pensar, se você fugir ou se você fizer o que eles fizeram, é isso que vai acontecer com você. Né? É mesmo, Renata, são todas pessoas pela imagem escravizadas. É que a gente também tem esse imaginário de que pessoas escravizadas não vestiam roupas, né? Se a gente vai mesmo para o livro de escola, pelo menos os meus, eles não tinham roupas. Ou era uma calça de saco, como esse daqui estava, né? Ou uma coisa muito simples. E a gente está vendo essas mulheres ao fundo de poncho, de chapéu também. É uma outra que na realidade eles usavam roupas também, né? E usavam roupas, usavam joias, né? Na outra imagem chamou a atenção o fato da mulher estar com brincos. Elas usavam joias também, sobretudo o pessoal que trabalhava com ouro, usavam muitas joias. Quando a gente pensa nas irmandades da Boa Morte, por exemplo, né? Quando a gente pensa inclusive nas joias crioulas, que eram o nome dado, sim, as pessoas usavam joias. O que está posto nesses pés é a ideia que o Lucas trouxe sobre comparar crânio e tal, mas não nesse lugar, no lugar de desumanizar de fato os africanos. Né? Então, nessa divisão que o pós-iluminismo traz, seres humanos são divididos em raças. Todos os seres humanos descendem dos macacos, mas os negros não alcançaram a humanidade. Então, não é brincadeira chamar o coleguinha de macaco. A origem de se referir aos negros como macaco é, de fato, o objetivo de desumanizá-los. É, de fato, o objetivo de justificar a escravidão e dizer que, não, eles não são seres humanos, eles ainda, eles são tão selvagens, eles são tão incivilizados, que eles ainda não alcançaram a humanidade. Não é à toa que a nossa referência de infância também gira em torno dos animais selvagens, também gira em torno da zebra, do leão e dessa África selvagem e desse homem que sai correndo nu, né, pela selva, tentando caçar um animal selvagem. Né? Então, essas ideias que circulam o nosso imaginário são ideias das bases teóricas, digamos assim, da justificativa da escravidão, né? E da justificativa de continuar dividindo, da continuação, independente de dar seguimento ao processo escravista, né, ao sistema escravista, continuar colocando os seres humanos divididos em raças é um elemento importante também na construção do capitalismo, na construção e no desenrolar desse capitalismo que se apoia firmemente no racismo para poder sobreviver tal como ele vive. Posso fazer uma observação rápida? Claro. Eu lembrei? Porque o Caio Prado, né, na formação do Brasil contemporâneo, ele vai falar como que surgiu a escravidão africana. Ele vai falar, é uma empreitada capitalista, né? Inventou-se ali uma hierarquização de raças para dar conta dessa corrida das grandes navegações, a instauração do capitalismo, expansão, etc, etc. Enfim, então acho que agora é o que você perguntou, né? Alguns slides atrás, como que a gente pensa o racismo, tem que pensar ele dentro da ordem capitalista, né? Seja a origem ou agora. Exatamente, a gente pensar o racismo dentro da ordem capitalista, a gente pensar a ordem capitalista se reorganizando, se refazendo, se reconstituindo o tempo inteiro a partir do racismo. Não é à toa que a questão da terra ataca, né, diretamente as populações indígenas, as populações quilombolas. Não é à toa que, quando a gente pensa na precarização do trabalho, quando a gente olha para a uberização do mundo, digamos assim, a gente vai ver que esses trabalhadores e trabalhadoras precarizados, nas situações mais extremas, que eles têm cor. Então, é isso, assim, quando a gente olha, voltando para a tela, essas imagens nos livros didáticos,
e aí a gente vê a perpetuação da imagem do negro como o macaco, das brincadeiras na escola, dos alunos falando uns para os outros, e etc. O quanto essas coisas continuam aí, o quanto elas estão sendo propagadas o tempo inteiro por elementos que tá ali. Porque se o professor de história não fala do assunto e pega a imagem e fala, vamos trabalhar a imagem, o que acontece muito, o que é muito comum em escola pública, por exemplo, né, são alguns professores que trabalham de fato com as imagens. Eu, particularmente, nunca tive um professor que trabalhou com as imagens do livro didático. E essas imagens sempre foram esse tipo de imagem, né? Odebreu e Rugendas, que trazem inúmeras informações de subalternidade, né? Essa cabeça baixa, como que essas cabeças baixas aqui, né? Esse corpo que é submisso, esse corpo que olha, que está esperando para apanhar, né? Esse corpo que só resta esperar, né? E o quanto que isso esconde, o quanto a gente essas imagens vão informando essa ideia de uma submissão também, né? Será que esse navio negreiro era assim? Será que a gente pode realmente imaginar e passar para frente a ideia que esse navio negreiro estava todo mundo lá sentado, o outro pegando uma água, o outro morreu, eu estou apontando, esse aqui passou mal, morreu, aconteceu alguma coisa, né? Está sendo socorrido ou tirado dali. Esse aqui está pegando, acho, acredito que uma água, está todo mundo aqui sentado. Esse aqui, ó, tá de férias, tá tudo bem. Olha isso aqui na praia. Será que a gente pode pensar esse navio negreiro dessa forma? O que tá perto da praia tá com a mãozinha assim no rosto. Olha isso aqui, batendo papo com o que tá com frio aqui, ó. É essa imagem que a gente tem do navio negreiro. É óbvio que com essa propagação, né, de ideias, quando a gente vai chegar, por mais que a gente não tenha dito para os nossos alunos que os negros não tiveram como, que eles simplesmente aceitaram a condição e ponto e tal, com essas imagens isso vai dizer, essas imagens vão dizer mais do que as nossas palavras. Né? Se a gente não problematizá-las, se a gente não propor também outras possibilidades, se a gente não dizer diretamente, olha, essa população nunca aceitou a escravidão, essa população, ela lutou de diversas formas. Nossa, Renata, mas aquela imagem é muito louca. Qual? Porque se você for ver as únicas pessoas que têm cara de humanos, assim, um olhar até meio angelical, é o cara que são os três brancos que estão com roupa, que está segurando o cara, porque todo mundo está meio animalesco na foto, na imagem. Nossa. Exatamente. É isso, Márcia. E assim, olha essa imagem de novo, a gente indo para aquela imagem que a gente está acostumado a ver do negro estadunidense, só falta o batom vermelho aqui, ó. Só falta acentuar o vermelho aqui. Né, mas essa imagem desses traços negroides enormes, que praticamente deformam o rosto e a expressão das pessoas, de fato animalizam as pessoas. De novo, a ideia da força, né, esses músculos, esses corpos fortes, né, os africanos foram escravizados porque eles eram mais fortes. A gente olha e a gente olha para isso, ouve isso milhares de vezes e a gente assume isso, de que é isso, né? Se alguém perguntar, a gente responde isso na lata, sem pensar sobre isso. A última imagem que eu tinha mostrado antes de falar de tecnologia era de um navio negreiro. E aí, aquela imagem que eu estava lá falando, estão na praia, não sei o quê, mas olha essa. Como que a gente consegue também trazer essa imagem de um navio negreiro sendo tomado, né? Tendo uma rebelião a bordo? Como que a gente consegue, a partir dessa imagem, trazer a perspectiva de constante resistência, de que essas pessoas, de fato, desde o início, desde esse primeiro momento ali de serem abordadas, de serem sequestradas, elas estão lutando para
resgatar a própria liberdade. E como é que a gente faz esse discurso, né, essa perspectiva de uma luta constante pela liberdade, sem tirar isso do crioulo, sem tirar isso do negro nascido no Brasil, sem falar, então os africanos resistiam e os crioulos, as pessoas que nasceram no Brasil, já aceitavam, porque já nasceram naquela condição. Como que a gente consegue trazer inúmeras perspectivas dessa questão de resistências, né? E é trazendo esses atores e atrizes mesmo, esses personagens, essas pessoas que ficaram por muito tempo perdidas e escondidas na história. Esse livro é muito interessante para a gente pensar as várias dinâmicas, inclusive a complexidade do navio negreiro, as violências e tal, mas também pensar que o navio negreiro também foi um espaço de resistência, também foi um espaço de possibilidade de luta. Uma outra forma de resistência é a que a gente mais está habituado, né, de alguma maneira, né, pensar que normalmente, mesmo que a gente apresente a história de um jeito que reforce tudo isso, na escola, na 8ª série, estudou sobre o Quilombo dos Palmares. Acho que é interessante a gente pensar os quilombos para a nossa conversa na perspectiva não só da fuga, sim da fuga, sim de um espaço de organização de pessoas que fugiram coletivamente. Então, ele é um sinônimo que as pessoas fugiam, ele é um sinônimo de que as pessoas se organizavam, e isso é muito importante a gente pensar, principalmente quando a gente tem todo aquele imaginário que nós já conversamos aqui sobre quem foram essas pessoas escravizadas. Então, olhar para os quilombos a partir da perspectiva de fuga e de organização, ela é muito, muito importante, mas eu acho que tem um dado importante, que é a gente olhar para essa data, né, o primeiro documento do que eram chamados ainda de mocambos, né, é de 1575, é a gente conseguir ir refletindo sobre essas possibilidades e conseguir, olhando para o Brasil, e vendo que onde teve escravidão, teve quilombo, teve mocambo, teve fuga individual, teve revolta, teve fuga coletiva, teve organização, teve cuidado um com o outro. É a gente ir trazendo essas perspectivas de uma forma que fique muito, muito forte a importância dos quilombos. E a importância dos quilombos nesse lugar de reorganização dessa população escravizada, mas também de um lugar de como que a gente pode imaginar que esse quilombo fere o sistema escravocrata, como que ele fere a metrópole, como que ele fere o senhor, como ele fere a colônia, né, os representantes da colônia, numa perspectiva de que a existência do quilombo e a permanência deles, né, o quanto tempo eles existiram, o quanto tempo eles duravam, é um sinal de que essa metrópole, esses senhores não têm o total controle, não têm esse domínio que normalmente as pessoas pensam que existiam em relação à escravidão. O quilombo vai dizer para a gente, olha, eles não tinham o total controle. Eles se organizaram, eles mandaram inúmeras tropas, inúmeras forças militares até esses quilombos para acabar com eles, e muitas vezes não saíram vitoriosos. Os quilombolas saíram vitoriosos desses embates de alguma maneira, ou pelo menos com condições de refazer, de reorganizar esses quilombos. Quando a gente olha para o próprio Quilombo dos Palmares, que é, de fato, o quilombo mais conhecido do nosso imaginário, nós vamos encontrar documentações que dizem, olha, esse quilombo durou 150 anos. Quando a gente olha para a história de Zumbi dos Palmares, né, de como ele morreu, de quando ele morreu, nós vamos falar, o Domingo, Jorge Velho, né, mesmo que a gente não saiba dessa história, a gente sabe desse nome, a gente já ouviu de alguma maneira, que é um cara que ele era foi contratado de outro lugar para vir aqui, né, acabar com esse quilombo, porque
Então, isso vai dando indício para a gente de todo um esforço, de todo um exercício que esses senhores e que essa colônia tem que fazer para contra-atacar, digamos assim, esses quilombolas. E vai falando para a gente de uma organização, vai falando para a gente de algo totalmente contrário à ideia de submissão, vai falando para a gente sobre, então tá, como que durou 150 anos? Como que girava, então, a economia desse lugar? O Quilombo dos Palmares chegou a ter 20 mil pessoas. O que significa ter 20 mil pessoas? Para mim, significa ser um Estado dentro de um Estado. É a gente ir pensando nessas frechas, quando a gente está falando de resistência, nem sempre a gente está falando desse embate direto, né? Desse momento da luta, desse momento da luta física, mas ela também é importante. É importante que essa luta física também seja ressaltada, assim como as lutas e como as práticas de resistência que são subjetivas. É muito importante que isso também seja evidenciado e ressaltado. A Ângela foi uma líder do Quilombo de São Sebastião no século XIX, na região do Maranhão. E aí é muito interessante pensar que existiam inúmeros quilombos, como eu já disse, espalhados pelo Brasil inteiro. O Maranhão estava fervilhando de pequenos mocambos e quilombos desde o século XVIII, ali, pensando em quantidade, o quanto de quilombos iam surgindo, e é muito interessante, porque os quilombos tinham o nome, no geral, dos seus líderes, né? Então, você vai encontrar, por exemplo, quando fala de Alcaldune, quando fala de Acotirene, a gente está falando de pessoas que tiveram uma participação na liderança do Quilombo dos Palmares, de mulheres, e quando eu estou falando da Ângela no Maranhão, ela também teve um papel importante. Então, era isso que eu estava tentando dizer nesse texto que eu acabei não terminando de escrever. Aqui é uma experiência interessante nas fronteiras do Amapá, que é pensar o quanto esses escravizados, e de novo tem uma coisa dos escravizados, eu falei que a gente não pode deixar essas perspectivas de liderança só para os africanos, mas a gente tem uma documentação importante desses personagens, dessas figuras, que vão mostrando para a gente o quanto eles vão buscando formas de se rebelar, de se reorganizar, de se aquilombar, de fugir. Isso é muito interessante. Então, você tem no Amapá, no geral, no norte, você tem um retardamento, digamos assim, de quando os africanos começaram a chegar no norte do país, na Amazônia, na região da Amazônia. Quando que eles começaram, isso tinha a ver com o comércio, com como eles eram, com o que era, com a realidade do local, com o preço que um escravizado custava naquela região, mas também depois de Pombal, que vai proibir a escravização de indígenas, o norte do país passa a receber, essa região passa a receber e a comprar escravizados negros, né, africanos e crioulos. E aí a história do Miguel, ela é muito interessante, que vale a gente pensar também, né? Eu trouxe pessoas, eu quis trazer pessoas para a gente poder ir pensando nessa possibilidade de apresentar a história de pessoas nesse processo. Eles estão ali na fronteira entre as Guianas, no que hoje é o estado do Amapá, e vão viver aqui, né, no Brasil, né, nessa região, e vão comercializar e vão se estruturar nas Guianas, na parte francesa. E ali eles vão trocar, vão vender alimentos, vão comprar alimentos, vão se organizar, vão ter uma relação de comércio com africanos escravizados nas Guianas. E é interessante porque isso durou muito tempo, né? Foram muitos os quilombolas que tinham, eram muitos os quilombolas que tinham essa estratégia de atravessar a fronteira, e quando a Revolução Haitiana acontece, isso se torna um problema muito grande para os senhores
na parte do norte, na parte da Amazônia, porque as informações sobre a Revolução Haitiana chega nessa relação também de atravessar a fronteira, nessa relação entre esses quilombolas e os escravizados que fugiam de alguma forma e atravessavam a fronteira e que, quando voltavam para o Brasil, iam disseminando informações e a ideia da tão temerosa Revolução Haitiana. Então, acho que é interessante a gente pensar nessa história do Miguel e disso que foi um movimento, foi algo que aconteceu durante bastante tempo. A Teresa de Benguela, que é comum que nos tempos atuais a gente já tenha ouvido falar, né, sobre ela, também liderou um quilombo no Mato Grosso, por volta de 1748 a 1770, foi o tempo que esse quilombo durou, mas eu não sei exatamente em qual momento ela liderou. Eu sei que esse quilombo durou esse período, mas houve um momento que esse quilombo foi liderado por ela. Aí aqui tem uma coisa que eu trouxe para a gente pensar, que é interessante, que normalmente, né, eu falei de quilombos e tal, aí a gente está falando de coisas que são de fugas e de organizações coletivas, né, e que afetam diretamente esse Estado colonial. Mas, por exemplo, a história da Efigênia, da Nazaré, da Rosa e da Rufina no século XIX, em Belém do Pará também, eu acho que são histórias, é uma história interessante, são exemplos interessantes, porque eu particularmente, quando penso nessas histórias, eu penso nesse cenário na Bahia. Nós ouvimos mais, quando a gente pensa na Bahia e pensa nas mulheres do acarajé, nas baianas do acarajé, quando a gente olha aquela primeira imagem que nós vimos dos borrogendas, né, que eu estou dizendo, olha, essas mulheres são escravizadas de ganho, uma é escravizada de ganho e a outra é tida como o que a gente conhece como quitandeira, né? É pensar que essas mulheres, elas, principalmente num pós-abolição, elas sustentaram tudo, né? Sustentaram a casa, porque não é o caso aqui da Efigênia, da Nazaré e da Rosa, é o caso delas como escravizadas de ganho. Havia uma possibilidade de, como escravizadas de ganho, elas venderem coisas que parte do dinheiro ficava com elas. E aí elas iam juntando dinheiro e comprava a própria alforria. Comprava a própria alforria, comprava a liberdade, a alforria, muitas vezes dos filhos, maridos, né, dos familiares, iam trabalhando nessa coisa de vender, como ganhadeira ou como vendedeira, né, quituteira, elas iam trabalhando e transformando a vida da própria família. Então, é interessante, porque quando a abolição se consolida no Brasil, ela se consolida de um lugar onde a maioria das pessoas já estavam livres, né, e que já tinham conquistado essa liberdade de diversas formas. Uma das formas era essa coisa de comprar a própria alforria. Quem estava nos espaços urbanos acabavam adotando, né, tinham essa possibilidade de comprar a própria alforria. E quando eu fiz a relação com a Bahia, pensando trazendo Belém do Pará, mas fazendo a relação com a Bahia, né, com essa coisa do acarajé, é pensar que num pós-abolição, quando essa população é totalmente jogada à própria sorte, o quanto o acarajé, o quanto os alimentos que essas mulheres produziam, né, o tacacá, os alimentos oriundos de cada região, o quanto eles foram bases para conseguir sustentar essas famílias, né, para conseguir pagar moradia, para conseguir roupa, para conseguir comida, para conseguir se organizar e se estruturar como pessoas livres e buscar essa ideia, né, de bom cidadão, né, de se tornar um cidadão, porque mais do que se tornarem pessoas livres, o sonho e o objetivo era se tornarem cidadãos e cidadãs, né, o que talvez não tenha acontecido ainda.
eu pulei uma parte das revoltas, eu falei dessa parte intelectual, da construção da abolição, e pulei as revoltas que aconteceram, sobretudo, no século XIX. Então, a gente estava falando do Miguel, lá no Amapá e tal, falando das influências da Revolução Haitiana, e quando a gente olha aqui para o Brasil, essas influências elas se tornaram reais, elas tornaram a vida desse colono e desse senhor um inferno, né? E aí a gente tem exemplos maiores de revoltas acontecendo na Bahia, revoltas e formas de luta pela abolição estão acontecendo em todos os lugares, mas eu destaquei a Bahia, por quê? Porque é um momento em que, naqueles primeiros mapas que eu mostrei para vocês de fluxo, né, de onde as pessoas estão, de onde elas estão saindo, para onde elas estão indo, naquele primeiro mapa a gente tem um fluxo de pessoas chegando nesse último século, já no século XIX, um número de pessoas chegando muito grande. E quem estavam chegando? Quem estavam chegando eram os tapas, os haussás, né? Os fulas, esses negros esses escravizados, os mandingas, esses negros escravizados, esses africanos escravizados, que eram de uma tradição islâmica, que tinham uma tradição, mas tinham um contato, digamos assim, com a guerra. Então, pensar nessas revoltas e olhar para as estratégias que eles encontram, que eles criam para conseguir, para fazer essas revoltas, é retomar essas referências dessas histórias antes de chegarem ao Brasil, né? Então, a gente, nesse momento, tem inúmeras revoltas estourando no país inteiro e na Bahia, inúmeras durante todo o século XIX. Para a gente ter uma ideia, depois de 1831, que foi quando a Inglaterra, de fato, deu uma pressionada no Brasil para acabar com o tráfico, depois dessa época, entraram mais de 800 mil pessoas, desembarcaram no Brasil nessa condição de escravizado, né? E aí dialoga com o que eu falei lá sobre o Luiz Gama. E é isso, estão chegando e estão chegando na Bahia. Então, não é à toa que a gente encontra ali um número de revoltas muito grande que estão acontecendo. E a primeira é em 1807, lembrando que a Revolução Haitiana vai até 1804. Então, a gente vai encontrando ali diálogos e possíveis influências com certeza. Eu queria fazer uma pergunta. Pensando especificamente na revolta dos malês... Ah, não, você já ia passar, tudo bem. Acho que eu faço... Não, acho que eu faço depois. Uma questão relacionada ao fato dos escravizados muçulmanos serem alfabetizados, né? O quanto essa questão da alfabetização foi importante ou não, no caso dessa revolta. Uhum. Isso foi muito importante porque o que eu estava falando lá sobre eles serem islamizados na estratégia, então eu estava falando dessa referência da guerra, né, de luta, mas, sobretudo, essa coisa da escrita, né? Isso foi parte importante dessa estratégia, que foi a comunicação. E, de novo, eu tinha dito lá atrás, quando estava falando da Efigênia, da Rosa, que a importância dessas mulheres que trabalham vendendo coisas, né? E as quituteiras tiveram um papel muito importante nessa comunicação, porque elas guardavam os bilhetinhos e elas iam trocando, chegavam para comprar e entregavam ali o que ela estava vendendo, já o bilhetinho, né? E esses bilhetes que circulavam em árabe. E, inclusive, tem uma figura nessa, que eu esqueci o nome dele. O papel dele na revolta, assim, nesse processo de preparação da revolta, era ensinar as pessoas a escreverem. Ensinar as pessoas a escreverem e escreverem em árabe. Então, isso, de fato, a escrita foi fundamental, e eu diria que não só nas revoltas dos malês, mas em todas as revoltas que
que os islâmicos, né, que os africanos islamizados estavam presentes. E essa é uma revolta importante, uma revolta predominantemente feita por africanos escravizados e africanos livres. E aí ela foi, inclusive, questionada, né, se era uma revolta que tinha muito mais a ver com uma guerra santa, né, com uma guerra relacionada à religiosidade, ou uma guerra de classe mesmo, algo que estava relacionado diretamente com a escravidão. E o João José Reis acredita que tem a ver com a escravidão, mas que a solidariedade partindo da religiosidade, né, a irmandade, a solidariedade, ali, a empatia partindo da religiosidade, faz com que africanos livres também se coloquem nesse lugar de se levantar contra aqueles senhores e aquela situação naquele momento. Mudando um pouco de assunto, mas ainda no assunto das resistências, eu fico pensando o quanto as religiosidades elas são complexas e o quanto a gente tem uma dificuldade no Brasil de trabalhar esse tema na escola, de pensar esse tema também como uma forma de resistência, né? É uma forma de resistência objetiva e subjetiva, né? Então, refletir sobre as religiosidades brasileiras ou de matrizes africanas como um lugar de privilégio e articulação, preservação e transmissão de resistência de um repertório das culturas africanas na diáspora, bem como discutir os diálogos da religiosidade afro-brasileira com algumas esferas da cultura nacional, pensar essas religiões como núcleos de sociabilidade negra que formam laços que se espreiam, né, que se espraiam para outros campos da cultura nacional. Acho que, de alguma maneira, pensar religiosidade para a sala de aula, pensar a religiosidade para os nossos universos educativos, é nesse lugar, né? Como que a gente consegue um diálogo com os pais e com os alunos, que a gente consiga garantir que a discussão é nesse lugar, é no lugar de perceber como que esses espaços articularam e possibilitaram a transmissão de conhecimentos que são africanos. Quando a Jenny fala assim, olha, gente, a África é a nossa formação da nossa cultura. A África, para mim, é a nossa mãe, é o que nos ensinou, é disso que a gente está falando, né? Esse lugar de transmissão de cultura e de preservação dessa cultura, dessa memória, a religiosidade é um espaço desses, né? Um desses espaços. Então, como que a gente consegue pensar a religiosidade como resistência e levar essa perspectiva de resistência para o espaço formal, né? Caso seja necessário, ou eu acho que é necessário, considerando que a gente vive um racismo religioso muito grande, sobretudo as religiões de matrizes africanas, especificamente aqui no Sudeste, os orixás. No norte, eu não sei se tem alguém que poderia, inclusive, dizer para a gente como que isso se dá, mas no Sudeste e Nordeste, a gente sabe que a presença dos orixás ou de outras expressões que eu coloquei aqui são religiões diferentes, nomes diferentes, a depender do estado, e que nós vamos ali também encontrar mais de um nome, mais de um culto afro-brasileiro em um mesmo estado, mas todos esses cultos sofrem algum tipo de preconceito. E a gente entende que esse preconceito sofrido pelas religiões de matriz africana, eles estão relacionados à ideia de racismo religioso, e não de intolerância religiosa. A gente não tem um histórico enquanto nação, enquanto Estado-nação, intolerância religiosa, né? Eu falo aqui de São Paulo, e aqui em São Paulo, as pessoas, a gente encontra, se a gente andar no bairro ali da Vergueiro, São Joaquim, nós vamos encontrar São Joaquim. Nós vamos encontrar templos e templos, lojas e lojas que fazem referências, que são de referências budistas, por exemplo. E eles não vivem nenhum problema por ser budista.
Ninguém enfrenta nenhum tipo de preconceito no trabalho por ser budista. Ninguém vive nenhum tipo de preconceito no trabalho por ser cristão. Mas as pessoas vivem preconceito no trabalho, na escola, né? Crianças, a gente tem relatos de crianças que foram proibidas de entrarem na escola porque estavam usando o fio de conta, né, que é um símbolo da sua religiosidade. Então, como que a gente pode levar esse debate do religioso para a escola no lugar da resistência, no lugar de algo, da informação, para que a gente não tenha, para que a gente desmistifique os estereótipos e os inúmeros preconceitos que estão ligados a preconceitos de raça, que estão ligados à ideia de como se é visto o negro no Brasil e tudo que vem da cultura negra, tudo que vem desse indivíduo negro, né? Não é só a religião que sofre com isso. Quando a gente olha para o rap, durante quanto tempo nós ouvimos dos nossos pais, a gente ouviu dos adultos que rap era coisa de bandido, ou ainda ouve, a depender da família e tal. Quanto tempo, como que a gente se habitua com a polícia chegar num baile, né, e matar todo mundo, né, e atirar, e causar um tumulto que morre 12 pessoas, que morrem tantos jovens como aconteceu em São Paulo. Né? E isso tem a ver, obviamente, com a localidade, né, com o lugar que esses jovens estão praticando, né, pensando na periferia, como que a polícia trata o jovem periférico, como que a polícia trata o jovem negro, né? Mas isso tem a ver com o olhar que se tem para o funk, com o olhar que se tem para as culturas negras no modo geral. Então, acho que é interessante a gente pensar. Então, como que eu também me aproprio desse conhecimento de alguma maneira, mas me aproprio desse conhecimento trazendo as perspectivas que são históricas, trazendo as perspectivas que são culturais e colocando isso nesse lugar, e no lugar da desconstrução, no lugar do respeito, e entendendo este tema como parte do que a gente pode chamar de educação antirracista, porque os preconceitos que existem em relação a essa religiosidade que as pessoas, no geral, nem conhecem, né, essa expressão religiosa que, no geral, as pessoas não conhecem, mas o quanto isso está ligado ao racismo e ao preconceito racial, com certeza. Ô, Rê, posso só fazer uma colocação a partir dessa sua fala, que eu acho super importante, que tem a ver também com a perspectiva de garantia de uma lei, né, que a gente tem, que exige, né, a gente ensinar também no nosso currículo, que é a Lei 10.639. Então, também a perspectiva de garantia ao acesso a algo que é um direito nosso, né, que está em Constituição, que está numa lei. Aí eu queria ler só um trecho, porque acho que dialoga muito com isso que você está falando, de uma pesquisa que uma amiga minha fez, a Luciana Gomes, em relação à recepção da mitologia dos orixás em crianças pequenas de uma escola, que está num livro que provavelmente vocês vão receber, que é Literatura e Educação. Ela traz a seguinte reflexão, ela fala assim, por que não podemos ler sobre Exu, assim como lemos sobre Hermes, deus da mitologia grega, responsável pela comunicação? Quantos educadores conhecem de fato as características de Exu originalmente presentes na mitologia iorubana? Aí ela vai trazer mais reflexão sobre isso, né? Então, em que lugar que a gente coloca os clássicos eurocêntricos dentro da literatura, por exemplo, no campo da educação, e em que lugar que a gente coloca, por exemplo, as mitologias de matriz africana. É bem interessante, assim, essa pesquisa, e daí ela vai discutindo isso ali na relação dos acervos de literatura com as crianças muito pequenas, e como as crianças olham para essa literatura, já impregnada de um monte de concepções racistas também, né, que a sociedade coloca, Exu é o diabo, enfim, todas essas construções estereotipadas. E aí eu trouxe aqui nomes de abolicionistas negros, né, pensando nessa perspectiva de que as resistências foram ininterruptas. Então, em outras frentes, em outras áreas, pessoas que estavam
engajadas, que tiveram, mesmo lá no século XVIII, no século XIX, tiveram condições de ter um papel importante na construção de uma nova mentalidade, na construção da crítica à escravidão. Então, essas lutas, elas se dão tanto nas revoltas, tanto nas fugas, tanto nas vendas, tanto nos roubos, mas elas também se dão no debate intelectual, na discussão intelectual do que deveria ser essa abolição, do que deveria ser ou do que deveria ter sido, o que significava abolir a escravidão naquele momento. E tanto o André Rebouças, o José do Patrocínio, né, o Luiz Gama, são figuras importantes desse processo, que vale a pena a gente apresentar para os alunos, a gente discutir, a gente ter essas referências ao falar de educação antirracista, né? E como que a gente apresenta essas pessoas, como que a gente diz, olha, o Luiz Gama, ele era um rábula, ele se tornou um advogado de ouvir aulas, né? De ficar ali ouvindo as aulas e tal, e usou isso, nasceu livre, foi escravizado pelo pai, né? Foi vendido pelo pai a troco de pagar a dívida de jogo, o pai que era português, e ele fugiu quando fez 17 anos, foi vendido aos 10 anos, quando fez 17 anos ele fugiu e depois conseguiu provar que ele era um homem livre, que a escravidão dele era ilegal. E assim ele fez com inúmeras, centenas de pessoas que foram escravizadas ou chegaram no Brasil depois de 1831, quando o tráfico já era proibido, ou que nasceram depois da lei do ventre livre, ou coisas desse tipo. E é interessante pensar que tanto o Luiz Gama, quanto o Rebouças e o José do Patrocínio, André Rebouças e José do Patrocínio, o quanto eles tiveram uma ação na política, não só uma ação política, eles em si tiveram uma ação política, mas também tiveram uma ação na política, por viverem em momentos, por estarem próximos ao Joaquim Nabuco, por exemplo, por estarem próximos a parlamentares que construíam leis, estavam ali tentando construir e ampliar o debate em torno da abolição, né? E pensando que esses caras eram jornalistas, eram oradores, pensar o papel do jornal, pensar o papel da escrita naquele momento como forma de difundir essas ideias que era o abolicionismo. Pensar os romances como uma possibilidade também de trabalho, a literatura, né? Lembrar o quanto a escola sempre valorizou o trabalho do Machado de Assis, mas sempre negou o fato dele ser um homem negro. Eu lembro quando, sei lá, acho que a Caixa fez 100 anos, Caixa Econômica Federal, e aí eles colocaram um ator de olhos verdes, Reginaldo Faria, para fazer o Machado de Assis. Tipo, o Reginaldo Farias é um homem loiro de olhos claros. Então, como que as pessoas negras são consideradas por esse mundo ocidental, por esse mundo branco, né? De ocidental no sentido de uma forma de ver esse mundo, né? Culturalmente. O quanto que elas precisam ser branqueadas para estar no lugar ali de excepcionais, né? O quanto elas precisam ser embranquecidas, a memória delas precisam ser embranquecidas, ou se não embranquecem essas pessoas, colocam as pessoas no lugar de gênio, né? Ah, fulano é um gênio, Pixinguinha era um gênio, não, Pixinguinha era um músico, né? Era um músico que trabalhava, que se dedicava para ser um ótimo músico, né? Porque ou quando chega na população negra, ou é gênio, ou é mestre, ou é... ET, né? Oi? Ou é ET, as construções das pirâmides no Egito. Exatamente, pode ser até um ET, exatamente. Né? Então, quanto que esse saber intelectual, e por isso que a importância de olhar para o trabalho, para aqueles maquinários de trabalho na chave da tecnologia, o quanto que ela é importante para a gente resgatar e reconstruir essa imagem que a intelectualidade não é algo para a gente, que a intelectualidade não é algo que as pessoas negras podem ter, podem saber, enfim. Então, acho que
são algumas reflexões. Eu trouxe aqui algumas possibilidades da gente pensar essa coisa do sagrado, do profano, das festas, pensando no Brasil inteiro, o quanto essas festas dialogam com essas culturas afro-brasileiras, com essas práticas de resistência, né? Isso que eu falei no começo sobre devolver um processo de desumanização com humanidade, o quanto, quando a gente olha para essas práticas, a gente consegue enxergar isso de uma forma muito forte, muito legítima, assim, né? E muito presente, né? Pensando que o riso, que a dança, que o corpo, que os ritos foram rearticulados, foram reorganizados, foram refeitos e repensados e vividos e revividos inúmeras e inúmeras vezes nessa situação, nessa condição de escravizado. Ainda assim é possível dançar, ainda assim é possível criar, é possível fazer coisas, né, nesse sentido. Então, acho que pensar as festas, e não num lugar também de banalização, né, porque é comum, né, quando isso é um debate que a gente não vai entrar, e não é nesse lugar que eu quero trazer também, mas é comum quando a gente pensa, por exemplo, em apropriação cultural, a gente dizer, olha, você vai hoje no terreiro de Candomblé, você vai encontrar muitas pessoas brancas, mas isso não significa que elas tenham consciência racial, que elas tenham consciência de um letramento racial crítico. Quando a gente olha para a cultura popular, nós também vamos encontrar muitas pessoas brancas, porque está aí um lugar dois lugares, né? A religiosidade, a depender do grupo, a cultura popular, está aí dois lugares que as pessoas brancas no Brasil, elas se aproximam, né? Elas usufruem a capoeira e etc. Mas isso não significa que porque você vai e joga capoeira, porque você gosta de maracatu, que você não é uma pessoa racista. Não significa que você não tem práticas que são racistas, não significa que você já tem uma postura consciente diante das formas que o racismo se organiza no Brasil, e que, inclusive, dentro desses espaços, que essas pessoas não perpetuam práticas que são racistas. Então, acho que é legal a gente ter as festas e a cultura popular como um horizonte, sim, de trabalho e de apresentação dessas culturas, mas também de forma crítica, também de forma que elas não estejam desassociadas dessa história e dessas resistências da população negra. E aí, nesse pós-abolição, a gente tem essa população negra que recebe, né, que oficializa, tem como oficial o 13 de maio, né? Então, a Princesa Isabel oficializa a abolição no 13 de maio de 88 e né, oficializa com um parágrafo, que a partir daquele momento, né, a Lei Áurea aboliu a escravidão e tal. E aí, o que você faz? Você tem mais de 500 mil pessoas, você tem mais ou menos 800, não vou lembrar o número, gente, acho que a gente tem, sei lá, 1.100.000, 1.200.000 pessoas no estado da Bahia, nesse período do século XIX, e mais de 500 mil dessas pessoas são pessoas escravizadas, fora que, sei lá, 49 mil são africanos libertos, aí você pega e tem 100 mil crioulos, né, pessoas que nasceram aqui que são libertos, enfim, são muitas variantes ali, mas você tem uma população negra gigantesca, né, e uma população que também vinda da escravidão gigantesca. Como que você acaba com um sistema, como que a gente acaba com um sistema capitalista com parágrafo? Né? O que isso produz? O que produziu ela acabar com a escravidão com um parágrafo, né? Então, você tem muitos problemas, e é muito interessante a gente perceber que, seja antes, nos movimentos abolicionistas, seja no processo mesmo de fuga e tal, da escravização,
como depois você vê a população negra se organizando, né? Então, a imprensa negra, que são os jornais voltados para o cotidiano, para a rotina da população negra, a gente aqui vai encontrar mais de 30 jornais na década de 30, que faziam referências à imprensa negra. Então, acho que é interessante, voltando para o ambiente da escola, a gente trabalhar com jornais, a gente trabalhar com essas informações, a gente buscar essas informações em jornais, por exemplo. De novo, a população negra se organizando e também atuando na vida política, pensando a Frente Negra Brasileira, que foi o primeiro partido político brasileiro, também na década de 30, e que é dissolvido em 37 com o golpe do Getúlio Vargas. O TEM, né, o Teatro Experimental do Negro, que também é uma iniciativa, desse caso do Abdias do Nascimento, uma iniciativa de ali construir um ambiente, de olhar e falar, cadê as pessoas negras, né, no teatro, cadê as histórias das pessoas negras no teatro, nas artes, né? Então, é um espaço ali também de organização importante. E depois a gente vai olhar para os movimentos de mulheres negras, os movimentos de mulheres negras que vão garantir a existência de creche. Se hoje o Brasil tem a creche como algo popular, como um direito, isso está ligado totalmente à luta das mulheres negras, que tinham que sair para trabalhar e colocar seus filhos em algum lugar seguro e recebendo, tendo direito à infância nesse lugar, né, dos cuidados. Então, a gente pensar nas creches, a gente pensar, inclusive, nas lutas pela popularização do ensino público, tem ensino público para todas as pessoas. Isso também é fruto das lutas do movimento negro. Então, nesse sentido, eu achei muito interessante e importante a gente ler a Nilma, né, a professora Nilma Lino Gomes, porque ela faz essa reflexão, ela vai trazendo para a gente o quanto esse movimento vai se organizando e vai passando por várias fases, como foi esse processo de sair, de tirar esse foco da abolição, de tirar esse foco da Princesa Isabel e transformar o foco de algo relacionado, de um feriado, de uma comemoração relacionada à população negra, que é pensar em Zumbi dos Palmares, por exemplo, e Zumbi dos Palmares como a representação de uma luta, né? Não é à toa que é o aniversário de morte que está colocado, porque representa a luta dessa população, né? Além de demonstrar o tempo todo uma passividade, de tentar construir a ideia de uma passividade, também se constrói uma ideia muito grande de que as coisas foram dadas, né? De que foi um presente, de que a lei 10.639 é a lei do governo de 2003, que a lei, mas não, as coisas foram conquistadas. E ali a professora Nilma vai mostrando o quanto o movimento negro foi e é importante nesse processo de educação, inclusive no que nós estamos fazendo aqui, que é repensar essa história, que é repensar esses saberes, né, que é repensar esse lugar da educação e da história da população negra no Brasil. Tinha pensado no Nina Rodrigues, trazer uma discussão sobre a ideia do mito da democracia racial, como que ela chega na gente, a própria Lélia Gonzalez, como alguém que faz parte, que escreveu o pensamento social brasileiro, como alguém que faz parte dessas autoras, né? E o que ela fala sobre democracia racial, por exemplo, um autor muito importante que foi negligenciado nesse processo, que é o Clóvis Moura, que vai pensar a sociologia do negro, vai focar bastante na questão das guerrilhas, dos aquilombamentos, das insurreições. É um autor importante para a gente pensar a condição do escravizado num outro lugar, um pouco do MNU, né, do nascimento ali do movimento negro, figuras que estão vivas, que a gente encontra por aí, pelos movimentos, né, que estavam lá no nascimento do MNU na década de 70 e que ainda nos presenteiam com a presença deles aí no movimento negro, o Adão, o Hamilton, o Reaja, que é um movimento importante, Salvador, Reaja ou será morto ou será morta, é um movimento que luta contra o genocídio da população negra, dos jovens negros, sobretudo na cidade
na Bahia, né, no estado da Bahia, em Salvador, que eu pensei que é importante trazer essas referências. A gente falou de escravidão, a gente falou de educação, mas acho que e de pensamento, né, como que as coisas vão ali naturalizando e fazendo com que a gente enxergue a população negra a partir de um lugar, e o quanto o genocídio da população negra tem a ver com esses estereótipos, com essa forma que se naturalizou de olhar para esses indivíduos. Então, quando morrem os jovens negros, as pessoas não se comovem, né? E por isso morrem tantos. Pensando as marchas das mulheres negras, o movimento das mulheres negras ainda como algo importante dentro da luta do movimento negro no Brasil, o quanto essa vertente do movimento negro é muito importante para a história desse país e para as conquistas desse movimento. E a minha referência mora, assim, no que diz respeito à liderança, que é a Débora, das Mães de Maio, né, o movimento das Mães de Maio, que acolhe, luta e contra esse genocídio. Esse movimento nasce aqui em São Paulo, né, pensando na liderança da Débora, a partir de 2006, das mortes que os policiais promoveram em 2006 na cidade de São Paulo, mas é um movimento que se estende para todo o Brasil e fora do Brasil. A Débora já foi até na ONU denunciar o Estado brasileiro por conta do genocídio dos jovens negros no Brasil. Então, acho que é importante evidenciar que essas figuras de resistência, ela ainda existe, ela ainda está muito presente na nossa sociedade.